Olá, meu nome é Daniel, eu sou professor de História e hoje, na nossa aula, a gente vai trabalhar expansão marítima. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Essa pergunta é feita pelo Fernando Pessoa, nesse tão conhecido poema dele, que trabalha um tema extremamente sensível, extremamente valoroso aos portugueses, que é a questão da expansão marítima. Portugal, em determinado momento, vira praia da Europa. O mundo, a partir dali, passa a ter uma nova configuração, porque aquele mar que antes separava continentes, separavam povos, ele passa a ser uma via de comércio, ele passa a ser uma via cultural também, há um impacto muito grande, uma transformação que a gente pode perfeitamente falar que é inédita na história humana. Por que eu destaco isso e por que a gente vai trabalhar esse ponto de expansão marítima? É justamente o momento da expansão, século XV, final do século XV e no início do século XVI, que a gente vai ter uma transformação global vinda da expansão marítima. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre povos que teriam cruzado o Oceano Atlântico. Por exemplo, os fenícios teriam atravessado e chegado até os Açores, esse daí é um dos pontos muito falados. Povos nórdicos teriam chegado até a América do Norte. A gente tem até alguns vestígios, alguns resquícios disso, mas nenhuma dessas experiências fez com que Portugal ou a Espanha conseguissem explorar o Oceano Atlântico como vai fazer no 15 e 16. A gente não consegue estabelecer essa relação por causa daquelas navegações anteriores. Aqui a gente tem, acima de tudo, uma novidade. A galera vai atravessar o mar. Mas vai atravessar o mar por que exatamente? Aliás, se a gente pode fazer uma comparação do que é atravessar o oceano nesse período que a gente está vendo, século XV e XVI, talvez o melhor exemplo seria considerar você entrar em um avião em que o piloto decole, parta por aí, e ele não tem a menor ideia de onde ele pode pousar ou mesmo para onde ele está indo. Isso é navegar no oceano naquele momento. É simplesmente uma loucura. Sabe o que é legal? Toda aquela visão que as pessoas tinham naquele momento sobre o oceano vinha de um imaginário fantástico. Então havia monstros, por exemplo, marinhos, à espera de um navio passando por determinada área. Havia medo que houvesse, em determinado ponto do mar, abismos em que fizesse com que os navios caíssem por ali. Água fervendo, kraken, enfim. O imaginário rolava solto porque, acima de tudo, era algo completamente desconhecido esse oceano. Nós temos um imaginário muito forte. E agora imagine assim, você precisa ir até as Índias. Esse interesse das Índias está ligado, acima de tudo, a uma questão econômica. Esse era o plano de Portugal e da Espanha também, chegar às Índias. Por que isso? A gente não pode, às vezes, dissociar essa ideia do imaginário, de explorar uma coisa nova que faz parte da cultura humana. A curiosidade é nossa característica. Mas você só consegue colocar um navio no mar se você tiver dinheiro. E você não vai colocar dinheiro para a fabricação de um navio só porque você quer fazer exploração. Há uma questão econômica. E essa questão econômica está ligada a outra coisa que a gente ama muito: comer. Olha só, quando a ideia de buscar fazer essa expansão marítima está ligado a uma busca de rotas comerciais para as Índias. Como eu coloquei essa informação aqui para vocês. Qual que é o interesse nas Índias? A galera tinha uma coisinha chamada especiarias. Aliás, várias coisinhas. Quando a gente fala de especiarias, a gente está falando de cominho, açafrão, pimenta do reino, gengibre, enfim, todas aquelas coisas que hoje é muito fácil a gente encontrar na nossa cozinha, a galera estava atrás naquele momento. E diante disso, esse interesse vai ser tão fantástico na Europa que vai dar um lucro exorbitante se você conseguisse chegar às Índias, pegar esses produtos e vender na Europa. As rotas para chegar até as Índias terrestres eram muito complicadas. Passar por Constantinopla, o Istambul, já não dava mais muito certo. O mar Mediterrâneo tinha ali um comércio muito forte das cidades de onde hoje é a Itália. Portugal e Espanha precisavam procurar um outro local.
Os lucros que davam das especiarias vão seguir uma lógica própria daquela sociedade e que às vezes a gente vê também nas nossas. Por exemplo, uma questão de status. Você come às vezes um prato. Por exemplo, quando a gente posta uma foto de um prato no Facebook, no Instagram, enfim, nosso objetivo ali é mostrar que a gente está comendo uma comida bonita, né? A gente gosta da aparência bonita dela e tudo mais, e super saborosa. A gente quer partilhar uma experiência. Há uma questão de status em relação a isso. Ninguém costuma bater foto e colocar na internet da marmita, né? O arroz, feijão e ovo, essa não costuma aparecer. Mas a gente, quando tem um prato mais elaborado, a gente gosta de fazer isso. Outra coisa, pessoal, é que há uma necessidade de preservar alimentos. Não tinha tempero. Desculpa, não tinha geladeira. E diante disso, o tempero vai cumprir uma função de preservação daquela carne, por exemplo. A pimenta do reino tem um efeito bactericida, o gengibre tem um efeito bactericida, então na hora que você usa aquilo na carne, você evita a proliferação da bactéria. Mas para saber mais disso, nossos professores de biologia podem trocar uma ideia com vocês. Olha só, o outro ponto é uma questão medicinal. Você não tem uma indústria farmacêutica como a gente tem hoje, produção de vacinas, antibióticos, todos os remédios que a gente tem. A alimentação era relacionada a uma boa saúde. E usar especiarias identificava uma possibilidade de você ter uma melhor saúde, fazer um tratamento de determinada doença. Tudo isso vai fazer com que as especiarias sejam extremamente interessantes. Vamos para o mar então. Que jeito! Esse aqui que eu coloquei para vocês bem no meio é um mapa que a gente chama de mapa TO. E é legal porque se vocês procurarem, fizerem depois uma pesquisa, vocês vão encontrar isso daqui. Não é mais elaborado do que isso. Primeiro dá uma noção cultural, isso é um ponto bem legal. Há um impacto cultural na fabricação de mapas, todos eles. Olha só onde está a Ásia, onde a gente considera norte. No nosso mapa hoje, aquele que a gente está habituado no nosso cotidiano, a gente coloca ali a Europa. A Europa não estaria aqui embaixo. Aqui estaria a Europa, né? Estaria reposicionado em outros pontos. Há 3 continentes, esse era o conhecimento europeu, tá? Sobre os continentes. Não havia o conhecimento da existência da América ou da Oceania. E a Ásia está aqui em cima por 2 motivos. Primeiro, é aqui que fica Jerusalém. Tá? E a gente está falando de uma sociedade cristã. Por isso, a Ásia vai ficar aqui em cima. Ela está mais próxima de Deus. Segundo, havia a ideia, uma noção a partir do Gênesis, do livro bíblico do Gênesis, que havia um paraíso na terra, o Jardim do Éden, e o Éden era cortado por alguns rios, entre eles o Tigre e o Eufrates. O Tigre e o Eufrates estão aqui. O Éden pode ser que estivesse aqui. E o mapa era feito dessa forma. O mapa era feito assim, sistema TO, aqui está a Europa, aqui é a África, a Ásia e a Europa eram divididas a partir de um rio chamado Don, essa era a noção, o Don fica um rio na Rússia. O rio Nilo e também o mar Mediterrâneo, essa era a composição. Esse círculo aqui de fora era o oceano. O oceano, na concepção das pessoas, fazia uma volta toda entre os continentes. Ele circulava esses continentes. Pronto, você tem esse mapa para navegar. Como é que você faz? É completamente desconhecido. O único caminho possível é na tentativa e erro. As pessoas foram fazendo suas navegações. Os navegadores, aquelas caravelas que vocês veem em desenhos dos nossos materiais didáticos, em livros, enfim, a gente especula como elas sejam. A gente não tem realmente uma comprovação de como elas eram efetivamente. Não existe mais nenhum rastro delas. Só que quando elas eram feitas, tem que considerar muitos problemas para encarar esse mar. Primeiro deles, mar desconhecido. Eu vou encarar ondas, eu vou encarar mar que eu não tenho a menor ideia de como eu possa navegar. Segundo ponto, essas caravelas, quando eram construídas, eram feitas, usadas na navegação, durava uma ótima caravela durava 2. Há alguns relatos que apontam uma caravela fantástica que conseguiu fazer 6 viagens. A grande maioria fazia uma só. E depois você praticamente descartava ela. A navegação vai ter esses problemas, vai ter esses entraves tecnológicos. Conforme a galera foi navegando, a tecnologia vai aumentando. Os mapas passam a ser feitos a partir de estrelas. É olhando o céu que eu vou encontrar um caminho pelo mar. A caravela
vai cumprir essa dupla função. Ela precisa dos ventos, tal qual um pássaro, e ela precisa cortar os mares, tal qual um peixe. Diante de tudo isso, vem os problemas que podem ocorrer. A caravela pode não estar muito bem invernizada, pode ter vazamento, entrada de água, vai afundar, e torcemos sempre que tenha um padre para te dar a extrema-unção. Eu sei que você fez a natação, mas assim, não dá para nadar no meio do Oceano Atlântico. A morte é certa. Incêndios que poderiam ocorrer, acidentes que aconteciam dentro das caravelas, perder os caminhos, se perder da rota, isso significa que você vai ter problema de falta de comida em determinado momento, os conflitos ocorrem, motins ocorrem dentro de caravelas, doenças se espalhavam muito facilmente nas caravelas. Para vocês terem uma noção, uma doença muito comum era chamada de escorbuto, sangram as gengivas e tudo mais, causada pela falta da vitamina C. E se você tem uma mortandade muito grande dentro das caravelas, não sobra muitas pessoas para comandá-las. O cara que pilota a caravela, por vezes também não tinha muita instrução. Para você orientar, para o capitão conseguir orientar para onde você tem que virar, tem que virar para bombordo, que é a esquerda, ou estibordo, que é a direita, o cara não sabia identificar essas palavras. Você coloca um alho, a bombordo, e uma cebola, a estibordo. E fala para o cara, gira em direção ao alho, gira em direção à cebola. Enfim, era assim, e não estou zoando. Era exatamente assim que por vezes eu fazia a instrução. Diante de tudo isso, a gente só pode olhar para essa frase clássica, que é vão para voltar, se possível. O número de mortes eram muito grande, seja pelas doenças, pelos incêndios que aconteciam nas caravelas, ou mesmo pelos naufrágios. A história humana, essa história da navegação e da expansão marítima envolve muito sofrimento. Aquelas frases que eu comecei do poema do Fernando Pessoa mostram isso. Há uma grandiosidade em conseguir fazer uma expansão marítima, de fato, mas ali você tem uma construção coletiva da história. E o sofrimento individual? As mães que ficaram chorando, os filhos que rezaram e os pais nunca voltaram. Depois que parte de Lisboa, depois que partiam dos portos portugueses, para aqueles navegantes era somente o céu e o mar. Para as pessoas que ficaram nas praias era saudade, talvez um pouco de esperança, para que houvesse essa volta. Há um desafio muito grande. Esse mapa vai ficando para trás. O conhecimento vai acontecendo a partir de cada viagem, a partir de cada navegação. Hoje a gente tem um mapa mundi maravilhoso, a gente tem mapas fantásticos, até no período já vão tendo uma evolução muito grande dos mapas mundis. Mas o que a gente tem que lembrar, pessoal, é que o mapa mundi, acima de tudo, é experiência e conhecimento. E não só das navegações. Os mapas das estrelas, o mapeamento de estrelas já era feito há muito por humanos. Desde a Mesopotâmia já tem essa preocupação em olhar para o céu, olhar para as estrelas e essa curiosidade para fazer descrição delas e tudo mais. Todo esse conhecimento é colocado em prática, todo esse conhecimento é juntado e nesse momento de navegação a gente tem uma finalidade prática. Eu preciso chegar a um ponto. Sofrimentos, naufrágios, dinheiro. Tudo isso está junto. Ao mesmo tempo em que há essa expansão, há um outro ponto. A história humana vai mudar. Porque o mar, como eu disse, que antes separava, a partir de agora ele passa a unir. É através dessas navegações que os portugueses passam a ter acesso a um continente que a gente conhece hoje como América. É a partir dessas navegações que os portugueses chegaram às Índias. E essa globalização a partir do mar passa a ser uma realidade humana. Isso muda tudo. Respondendo à pergunta do Fernando Pessoa, se valeu a pena, eu não sei dizer. Para o Fernando Pessoa, a frase da sequência é tudo vale a pena se a alma não é pequena. E ele faz questão de lembrar no poema dele que, apesar de Deus ter colocado o abismo no mar, ele também fez espelhar o céu. Há esperança nesses caminhos que são construídos quando a gente olha para a expansão marítima. Há uma transformação humana. Acima de tudo, há uma história pulsante, uma história vibrante, capaz de fazer com que haja uma conexão entre europeus e americanos, indígenas, entre europeus e asiáticos. O mundo está em transformação. E as grandes navegações, a expansão marítima, é um ponto central que a gente deve estudar para entender um pouco mais disso.